Seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou a Carol Zonato, Nutri, e essa semana é uma semana diferenciada aqui de lives. É uma semana de aquecimento para a nossa semana Desinflama Mais, que vai acontecer nos dias 13, 15 e 17 agora de novembro, às 8 horas da manhã. Essa semana vai ser uma semana muito especial, onde eu vou te ensinar os primeiros passos que você precisa aplicar aí na sua vida para conseguir desinflamar seu corpo e destravar a queima de gordura. E hoje, já começando com tudo essa semana de aquecimento, eu vou falar 3 coisas que você faz que inflamam o seu corpo, tá? Então, aproveita aí. Já tá vendo esse aviãozinho que tá aparecendo aqui para você? Já clica aqui, já compartilha essa live com todas aquelas mulheres que vocês conhecem que querem emagrecer ainda esse ano. Combinado? Sejam todas muito bem-vindas, meninas. Quem puder, coloca para mim aqui no chat se vocês estão me ouvindo bem e se a conexão está boa. Por favor, coloquem aí para mim. Quem puder, só dá um alôzinho aqui. Carol, tá tudo bem? Conexão tá boa, áudio tá bom? E aí já vamos conversar. Hoje o nosso tema da live, eu vou revelar 3 coisas que vocês fazem que inflamam o seu corpo. E na maioria das vezes você comete esses erros e nem sabe que está cometendo. Por isso que vocês estão tão inflamadas, tá certo? Bom, vamos lá. Tudo certo com o áudio, tudo certo com a conexão. Então vamos que vamos. Bom, quando a gente fala em emagrecimento, por que eu quis fazer essa semana... importante, tá? Essa semana Desinflama Mais é uma semana recheada de conteúdos, mas que vocês precisam se inscrever, tá bom? Então, assim que nós finalizarmos a live, já corram lá na minha bio, vai estar o linkzinho lá. Só colocar o e-mail de vocês e clicar no botãozinho de WhatsApp que vai direcionar vocês para um grupo exclusivo, onde eu vou passar passo a passo certinho tudo que vai acontecer. E detalhe, olha só como eu amo as minhas seguidoras e eu quero que vocês desinflamem ainda esse ano. Assim que vocês se inscreverem na Semana Desinflama Mais, vocês vão receber um material. É um guia onde vão ter alguns passos que vocês já vão começar a aplicar aí na rotina de vocês a partir de hoje, do dia que vocês se inscreverem, já para vocês terem resultado até o dia da nossa semana, das aulas. Então não esqueçam, tá? Baixem o material e comecem a aplicar tudinho que eu deixei ali para vocês, para que no dia da aula vocês já estejam com os seus primeiros resultados, tá bom? Então vamos lá, meninas, vamos lá conversar um pouquinho sobre essa inflamação. Meu Deus, como se fala dessa coisa, inflamação, emagrecimento, o que tem a ver uma coisa com outra, né? O porquê que quando a gente desinflama, o emagrecimento acontece tão rápido, né? Primeiro de tudo, quando a gente desinflama o corpo, a primeira coisa que melhora é o quê? A resistência à insulina. Quando você tem resistência à insulina, isso atrapalha o processo de emagrecimento. Por quê? Aumenta a vontade de comer doce. Então pensa só, a resistência à insulina é como se fosse uma barreira que fica ali impedindo a insulina, né, o açúcar de entrar na célula. É como se tivesse ali uma barreira. Aí o que acontece? Esse açúcar, ele fica concentrado no lado de fora da célula. E quanto mais açúcar ali, maior a resistência. Deu para entender, meninas? É mais ou menos isso. E aí o que acontece? Quando a gente tem essa resistência à insulina, a tendência é que a gente sinta muito mais vontade de comer doce, de comer carboidrato. Por isso que um dos sintomas principais de um corpo inflamado é desejo excessivo por doces e carboidratos, porque esse desejo aumenta. Então muitas vezes as mulheres falam: ai, Carol, eu sou viciada em doce, meu Deus, eu não consigo parar de comer doce, não sei mais o que fazer. E muitas vezes o motivo desse desejo excessivo tanto por doces quanto por carboidratos é porque vocês têm um corpo extremamente inflamado, que sofre com essa resistência à insulina. E essa resistência à insulina, além de ser prejudicial pro processo de emagrecimento, também é um risco muito grande para as mulheres se tornarem diabéticas. Então precisa cuidar muito com isso, tá certo?
Outra coisa que acontece muito com o corpo inflamado, além da resistência à insulina, é um corpo que tem muita alteração metabólica. Ou seja, é um corpo que tem um metabolismo muito lento. Mas, Carol, o que tem a ver uma coisa com outra? Um corpo muito inflamado, ele não absorve os nutrientes necessários, aqueles nutrientes que são responsáveis por acelerarem o nosso metabolismo. Então, quando a mulherada fala, ai, Carol, meu metabolismo é muito lento, eu não consigo emagrecer porque o meu metabolismo está sempre devagar, grande indício de que seu corpo está inflamado. Um corpo muito inflamado tem o metabolismo mais lento, justamente por essa deficiência na absorção de nutrientes. Ele é um corpo que está sempre cansado, é um corpo que na maioria das vezes as mulheres não conseguem se movimentar muito. Por quê? É um corpo que está sempre cansado, sofre, né, com estresse. Então, é um corpo que não destrava o emagrecimento porque o metabolismo está sempre muito lento, tá? Outra coisa que acontece muito com o corpo inflamado, desregulação hormonal. Isso daqui também. Muitas mulheres falam assim pra mim, Carol, depois que eu passei dos 30, ficou muito mais difícil, meu metabolismo ficou lento, eu tenho uma dificuldade muito maior para conseguir, né, emagrecer. Mas por quê? Por causa dessa desregulação hormonal. Porque um corpo muito inflamado, os hormônios ficam tudo assim, ó, tudo bagunçado. Então, o hormônio do estresse, que é o cortisol, fica muito alto. E quando o cortisol está muito alto, o que acontece com os hormônios de crescimento lá, GH e testosterona? Eles ficam muito baixos. E isso dificulta o emagrecimento. E tem mais uma coisa. Cortisol muito alto, que é o hormônio do estresse, causa o quê? Maior acúmulo de gordura na região da barriga. Vocês sabem aquela história de que estresse da barriga? Então, essa história não é um mito, é verdade. Quanto mais estressada a mulher é, quanto mais alto o cortisol, maior o acúmulo de gordura na região da barriga, tá? E um corpo muito inflamado, além de sofrer com isso, sofre com essa desregulação hormonal. Então, o cortisol tá sempre muito alto. Cortisol muito alto atrapalha o sono. Agora acho que voltamos. Estão me ouvindo bem, meninas? Acho que agora voltamos bem aqui. Deu uma pequena instabilidade aqui na conexão. Então, ele é um corpo que sofre muito com essa desregulação hormonal. Então, olha como a inflamação, ela pode atrapalhar no processo de emagrecimento. Olha quantas coisas lá dentro do nosso corpo, quantas coisas que acontecem, e aí a mulherada fala, eu não sei por que eu não emagreço. Faz dieta restritiva, faz não sei o que, faz não sei o que lá, fica sem comer e não entende por que não emagrece. Por quê? Porque está com o corpo inflamado. E a inflamação, ela causa muitas coisas que impedem o emagrecimento. Como eu já falei, recapitulando, resistência à insulina, alterações metabólicas, então o metabolismo fica sempre lento. Desregulação hormonal, então o hormônio do estresse está sempre alto, a mulher que está inflamada está sempre com o cortisol alto, isso atrapalha o sono, aumenta o acúmulo de gordura na barriga. Que mais? Atrapalha o funcionamento do intestino. Um corpo muito inflamado é um corpo que o intestino não funciona. E aí o que acontece? Se o intestino não funcionar, esquece, o emagrecimento não vai acontecer em hipótese alguma. Nenhuma. Então, o que vai acontecer? Os nutrientes não vão ser absorvidos da forma certa. É aquele intestino obstipado, aquele intestino preguiçoso, que não consegue ir no banheiro, então sofre com má digestão, intestino preso, excesso de gases. Por isso que a maioria das mulheres estão sempre, né, que querem emagrecer e não conseguem, estão sempre com aquela barriga estufada. Sempre com aquela barriga, né, inchada, estufada, aquela sensação de estômago alto, justamente por isso. Por quê? Porque está com o corpo inflamado, é um intestino que não funciona.
é má digestão, é excesso de gases que contribuem para que a barriga sempre fique estufada e muito, aquela sensação muito inchada e muito estufada, tá? Então, quando a gente desinflama o corpo, tudo melhora. Então, melhora a resistência à insulina, não só destrava o emagrecimento, como diminui a probabilidade de você ter um diabetes. Melhora a atividade, toda a parte de atividade hormonal, então os hormônios ficam todos bem reguladinhos, independente da idade que você esteja, porque muitas mulheres acreditam que isso só funciona até os 30 anos. Passei dos 30 anos, não funciona mais. Ou cheguei na menopausa, não funciona mais. De forma alguma. A desinflamação serve para qualquer idade. E se você está na menopausa, aí sim que você precisa desinflamar mesmo. Por quê? Porque durante a menopausa, quando a gente vai chegando mais próximo lá da melhor idade, quando a gente está nesse período de climatério ou menopausa, existe uma maior desregulação hormonal ainda, né? Ou seja, os hormônios eles são produzidos, já não são mais produzidos da maneira certa. A gente tem muita perda de músculo, muita perda de massa óssea. Então é nesse momento que a gente precisa ter uma alimentação estruturada, anti-inflamatória para que o processo aconteça, tá bem? Que mais? Melhora, além da função hormonal, acelera o metabolismo, porque um corpo menos inflamado absorve todos os nutrientes, aqueles nutrientes que são responsáveis por acelerarem o nosso metabolismo. Então é aquela mulher que gasta muita caloria durante todo o dia, não só no período que está fazendo atividade física, mas é o que a gente chama de metabolismo de repouso, que é aquele metabolismo que continua gastando energias ao longo de todo o dia, tá bem? E melhora o funcionamento do intestino. Então, para de sofrer com barriga inchada, barriga estufada, aquela sensação de estômago alto, porque melhora a digestão, elimina os gases, melhora o funcionamento do intestino, então não sofre mais com aquele intestino preso e obstipado, tá? A Sabrina tá dizendo aqui, sou diabético e tenho esclerose múltipla, vivo inflamada, meu intestino não funciona uma vez na semana. Meu Deus, Sabrina, isso é um grande indício, né? São sintomas de que você realmente está muito inflamada, muito, muito, muito. Tá dizendo que eu não perco peso mesmo tendo alimentação mais regrada, exatamente. E isso é uma queixa que não é só sua não, viu, Sabrina? A maioria das mulheres, elas não entendem, elas falam pra mim, Carol, eu não sei mais o que fazer para emagrecer. Eu faço dieta restritiva, eu como muito pouco, eu me privo de tudo e mesmo assim não emagreço. Por quê? Porque está inflamada, está usando a estratégia errada. Então, Sabrina, quero saber se você já está inscrita lá na semana, hein? Na nossa semana Desinflama Mais. Você não pode perder, porque realmente vão ser 3 aulas que vão mudar a vida de vocês. Combinado? Muito bem, então quais são as coisas? Primeiro eu vou falar quais são as coisas que vocês estão fazendo que inflamam o corpo de vocês e na maioria das vezes vocês nem sabem. E depois eu vou falar o que vocês precisam fazer para melhorar essa situação, tá certo? Primeiro de tudo consumir em excesso alimentos que causam inflamação. Porque o que eu recebo aqui? Carol, me dá uma receita de um shot anti-inflamatório. Me fala quais são os melhores alimentos que desinflamam. Existem realmente milhares de alimentos, de chás, de minerais e vitaminas específicos que contribuem e aceleram o processo. Mas o que eu sempre falo não adianta nada vocês irem lá e se entupirem desses alimentos se vocês não estão evitando o consumo daqueles alimentos que causam inflamação, certo? O que acontece? Adianta ir lá e ficar se entupindo de shot, pegar lá uma lista de alimentos anti-inflamatórios, mas não reduzir o consumo dos que causam inflamação? Porque assim como existem alimentos anti-inflamatórios que ajudam no processo, existem também alimentos que são pró-inflamatórios, ou seja, são alimentos que causam inflamação do corpo. Por exemplo, excesso de açúcar. Ai, Carol, mas eu não como açúcar branco refinado, eu como só o açúcar demerara e o açúcar, mascavo. Gente, tudo açúcar. Da mesma forma, é tudo açúcar. Mascavo, demerara, cristal, açúcar branco, açúcar magro, açúcar de coco, tudo é açúcar. A única diferença básica entre eles
é que esses açúcares mais brancos, eles passam por mais processos de refinamento. Então, ele preserva menos os nutrientes. Se a gente for pegar a comparação entre um açúcar refinado e um açúcar mascavo, por exemplo, o mascavo preserva um pouquinho mais os nutrientes, mas é uma quantidade tão pequena, que é assim, não faz sentido pelo preço que é pago num açúcar mascavo, tá? Quantidade calórica é a mesma e ele vai inflamar da mesma forma. Carol, isso significa que esses alimentos pró-inflamatórios precisam ser cortados da alimentação? Nunca mais vou poder comer pro resto da minha vida? Não, não é assim. Mas esses alimentos precisam ser evitados, né? Não pode que se você comer todo santo dia, obviamente você vai ficar com um grau alto de inflamação. Mas se o consumo for moderado, um consumo baixo, aí tá tudo bem, não tem problema, tá certo? Então, o que mais? Açúcar, farinha branca, todos os carboidratos que são a base de farinha branca, todos os alimentos que são industrializados lá, os embutidos, por exemplo, mortadela, peito de peru, salsicha, todos esses alimentos são embutidos. Esses alimentos causam inflamação por quê? Porque eles têm muito aditivo químico na sua composição. Não só aditivo químico, como sódio, gordura, enfim. Ai, Carol, mas peito de peru não é um alimento saudável? Não, é aquele alimento disfarçado, que parece saudável, mas não é, certo? É aquele alimento que realmente engana. Ele é um embutido e não é um alimento legal para se consumir todos os dias. O que mais? Aqueles alimentos que são ultraprocessados, por exemplo, salgadinho de pacote, aqueles congelados, aqueles alimentos congelados que normalmente ficam naquelas ilhas lá, aqueles franguinhos empanados, salgadinho de pacote, bolacha recheada, todos esses alimentos são ultraprocessados, ou seja, eles passam por muitos processos até chegar na mesa do cliente. E quanto mais processos eles passam, mais aditivos químicos e menos nutritivos eles são. Então, esses alimentos, eles têm que estar na classificação daqueles que você vai consumir eventualmente. Se o seu objetivo, né, se o objetivo de vocês forem desinflamar e emagrecer. Então, quero comer um salgadinho de pacote? Tá tudo bem, mas você vai comer lá de vez em quando e não todos os dias. Combinado? Então, esse é o primeiro erro clássico e fatal, que é não reduzir o consumo daqueles alimentos que causam inflamação, tá? Segundo erro, assim, muito grande que vocês cometem e inflamam o corpo de vocês. Não bater a meta de água diária que vocês precisam. Carol, mas tomar água é uma coisa tão simples. Sim, mas a água é um dos primeiros passos para desinflamar o corpo. Se não toma água, não melhora o funcionamento do intestino, não fica hidratada, as funções do corpo não são produzidas da maneira certa. Então, se não bater a meta de água, não vai conseguir desinflamar. E aí, o que eu vejo? As mulheres focam muito, saem muito do básico e querem muito focar em coisas que realmente não precisam, certo? O que acontece lá? Eu quero um chá que melhora. Carol, eu quero um suco. Eu quero um suco que desinflame. Mas nem o básico não tá fazendo, que é tomar água. Água é o mais básico, é simples, é básico, mas é fundamental. Carol, como que eu faço para saber a quantidade de água que eu preciso tomar todos os dias? Simples. É só fazer uma continha assim, muito fácil, muito rápida. Vocês vão multiplicar 35 pelo peso de vocês. Ponto. Só isso. O resultado dessa conta é a quantidade de água que vocês precisam tomar todos os dias. Mas são todos os dias. Não é de segunda a quinta, não é de segunda a terça e quarta. Todos os dias, domingo a domingo. Mas é final de semana, precisa bater meta de água também. Mas é feriado, precisa bater meta de água, tá? Todos os dias. Então, por exemplo, eu, Carol, peso 60 quilos. Então, para eu saber a quantidade de água que eu preciso tomar todos os dias, eu vou multiplicar 60 por 35. O resultado dessa conta é a quantidade de água que eu preciso tomar.
Ponto. E com vocês precisam fazer a mesma coisa. Combinado? Muito bem. E o terceiro erro, assim, absurdo que a maioria das mulheres cometem, e é por isso que elas não conseguem desinflamar, é não ter uma alimentação à base de alimentos mais naturais possíveis. Então, o que as mulheres fazem? Elas ficam focando naqueles produtinhos fit, sabe? Que você vai no mercado lá, bolachinha fit, salgadinho fit, snack fit, barra de cereal, não sei o que. Foca nesses produtos, que são produtos processados e ultraprocessados, e deixam de lado aquilo que realmente funciona, que é a alimentação mais natural possível. Carol, você está falando para mim, então, o erro que eu estou cometendo é ir atrás desses produtos fits e não comer os produtos naturais? Sim. Sabe aquele básico que funciona? Então, água é a alimentação mais natural possível. Parem de ficar se enganando e de ficar gastando com esses alimentos, porque são alimentos extremamente caros, caríssimos. Esses alimentos, assim, são estourado alimentos mais caros que existem e, o pior, não funcionam. São alimentos que se dizem saudáveis, mas não são. São alimentos que, na sua composição, tem uma grande quantidade de gordura, tem uma grande quantidade de aditivo químico, tem uma grande quantidade de açúcar. Eles parecem saudáveis porque vem no rótulo lá dizendo que são fit, mas na verdade não são. Esses tempos atrás eu fiz um comparativo desses biscoitinhos fit e com um biscoito recheado normal, tá? Um biscoito recheado tradicional. A quantidade calórica dos dois era igual. Dava diferença assim mínima de uma por outra, era basicamente igual. Só que o biscoito fit tinha mais sódio e mais gordura na composição. Vocês acreditam numa coisa dessa? E a maioria das mulheres indo lá, gastando rios de dinheiro, comprando o tal do biscoito fit. E não adianta nada ir lá e comprar um biscoito fit. Ou ir lá e comer a bolacha, o biscoito tradicional, normal, recheado, é a mesma coisa. Então, parem de focar nisso e foquem realmente numa alimentação mais natural possível. O que é uma alimentação mais natural possível? Focar naqueles alimentos que vêm direto da natureza. Ou seja, frutas, legumes, verduras, tá? Boas fontes de carboidrato, batata doce, arroz, inhame, são excelentes fontes de carboidrato. Boas fontes de proteína magra, tá vendo? Tudo que vem direto da natureza. Então, ovos, frango, peixe, carne bovina, carne suína, enfim. Uma carne suína daí, né, dos cortes mais magros. Então, é comida de verdade. Aquelas comidas que passam por menos processos possíveis. São menos processadas. Por exemplo, as frutas, legumes e verduras, eles vêm direto da natureza. Já está pronto para o consumo, tanto que eles são muito perecíveis, né? As carnes, idem. Então, são alimentos que têm poucos aditivos químicos na composição, e esses aditivos químicos, eles são altamente inflamatórios. Ó, a Sabrina está apertando aqui. É verdade que a carne bovina é inflamatória? Não! Carne bovina é uma excelente fonte de proteína. Ela vai ser inflamatória em que casos? Se ela for uma carne vermelha com alto teor de gordura. Porque a carne vermelha ela é rica em gordura saturada. E a gordura saturada, ela é inflamatória. Então, se você comer lá uma carne em excesso, né? Por exemplo, costela bovina, que é uma carne, um tipo de corte bovino que tem uma quantidade muito grande de gordura saturada. Uma picanha lá com a gordurinha aparente. Isso sim vai te inflamar. Mas se você escolher os cortes mais magros, não tem problema nenhum. Inclusive, a carne vermelha é uma proteína de alto valor biológico. Ela é excelente para o processo de desinflamação. Desde que sejam os cortes mais magros, com menos gordura. Combinado? Então, ó, quais são aí os três, né? As três coisas que inflamam aí o corpo de vocês. Vamos recapitular. Primeiro de tudo, comer alimentos em excesso, esses alimentos que são pró-inflamatórios, consumir em excesso. Segundo, não bater a meta diária de água que vocês precisam. E terceira, não ter uma alimentação à base de alimentos naturais. Combinado?
Então, beleza, já sabem quais são os 3 erros aí que vocês estão cometendo. Muito bem, aí vocês vão me perguntar, tá, Carol, beleza, e agora? Qual que é esse é o jeito errado, já descobri, já vi quais são os erros que eu tô cometendo. E agora, qual é o jeito certo? Me conte. Então, vamos lá, jeito certo. Primeiro de tudo, reduzir o consumo desses alimentos que são pró-inflamatórios. Sabe aqueles lá que eu falei? Açúcar, farinha branca, bebida alcoólica, alimentos processados, ultraprocessados. Isso não significa que vocês nunca mais possam comer. Meu Deus, vou fazer um X, nunca mais vou comer. Não, não é isso. Mas é reduzir o consumo. Esses alimentos precisam estar na lista, lá na classificação, daqueles alimentos que nós vamos consumir eventualmente. Lá de vez em quando, uma vez ou outra, uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias, quiçá uma vez no mês, tá? Então, reduzir esse consumo. Combinado? Segundo, bater a meta de água todos os dias. Já expliquei aqui para vocês o quanto a água é importante para o processo de desinflamação. Se vocês não tomarem água, não adianta. Vocês podem fazer o que vocês quiserem que não vão desinflamar. Então, a água é fundamental. Então, bora fazer a continha lá, multiplica 35 pelo peso de vocês. Deu a quantidade, o resultado da continha lá? Essa é a quantidade de água que vocês precisam tomar todos os dias, tá? E eu acho muito importante falar uma coisa que isso as mulheres esquecem. Normalmente as mulheres criam uma rotina para tomar água, não só tomar água, mas a alimentação em geral. De segunda a sexta. Passou sexta, começa. Aí não toma mais água, aí não se movimenta mais, aí a alimentação fica completamente bagunçada, aí não come mais os alimentos mais naturais possíveis, aí vive à base de gorduras ruins, açúcar industrializado, come carboidrato em excesso, come açúcar em excesso, e isso é um grande erro. Não é porque é final de semana que tem que mudar completamente a rotina de vocês. É lógico que no final de semana a gente não consegue manter a mesma rotina do dia de semana, porque é uma diferente, né? A maioria das pessoas não trabalha, então normalmente a gente acorda um pouquinho mais tarde, já não tem aquela, né? Provavelmente, né? A maioria das pessoas gostam de fazer umas coisinhas diferentes. Eu também gosto, né? Final de semana, comer uma comidinha diferente, né, uma comida um pouco mais calórica e tá tudo bem. O importante é não fazer isso o final de semana inteiro. É programar as refeições livres de vocês. Comer lá uma, no máximo 2 ali, programada durante o final de semana e no restante dos dias, alimentação normal, alimentação mais natural possível, evitar industrializados e bater a meta de água. Ah, Carol, mas eu não consigo, porque é final de semana. Tem que conseguir. Se vocês querem manter o corpo de vocês com baixo grau de inflamação, tem que conseguir. É de domingo a domingo. A água é domingo a domingo. Ah, mas eu tô de férias, tem que tomar água. Ah, mas eu tô viajando, tem que tomar água. Vai aonde vai, carrega a garrafinha lá. Por quê? Porque a gente precisa acostumar o nosso corpo com essa quantidade de água. Senão vai ficar sempre aquela montanha-russa. Emagrece, depois engorda. Emagrece, depois engorda. Por quê? Porque não mantém os hábitos. E não é porque é final de semana, porque é feriado, porque não sei o que. Inclusive, a gente voltou agora de um feriado prolongado, né? E aí começa a bater o desespero. Ah, Carol, o que eu faço? Porque eu comi demais, porque não sei o que. Volte à sua rotina normal. Tome bastante água. Volte a manter a meta. Mas, gente, pelo amor de Deus, tomar água é o básico, é o mais simples. Não existe nada mais simples e mais barato do que tomar água. Então, se vocês falarem para mim, Carol, não consigo tomar água, dificilmente vocês vão conseguir cuidar da alimentação de vocês. Então, vamos fazendo por partes, tá? As coisas mais simples primeiro, porque são degraus que a gente vai subindo, né? Degraus que a gente vai pulando e com isso vamos cada vez mais melhorando os nossos hábitos, tá certo? Então, o primeiro hábito que precisa ter é bater a meta de água, tá certo? Reduzir o consumo desses alimentos que causam inflamação, como eu falei. E terceiro, ter uma alimentação à base de alimentos mais naturais possíveis. Então, ao invés de ir lá e ficar se entupindo de industrializado, foquem nos alimentos naturais. Tem muita gente que tem medo de comer fruta, porque acha que fruta engorda. Tem medo de comer, sei lá, fibra, porque fibra engorda. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, aí troca uma fruta por uma barra de cereal. Que é pura, basicamente, né, essas que são mais comuns aí,
Pura farinha branca, puro açúcar, puro aditivo químico. Aí deixa de comer uma fruta que tem milhares de nutrientes, vitaminas, minerais que são excelentes e substitui por uma barra de cereal que não tem nutriente nenhum, tá? Então é isso que vocês não podem deixar acontecer, tá? Mas é que a barra de cereal é mais prático. Gente, mais prático do que uma fruta, uma maçã, uma banana. Não tem, é a mesma coisa, certo? É a mesma coisa. É só uma questão de hábitos, tá? Eliminar um hábito ruim e começar a trazer um hábito novo, certo? Comecem a aplicar isso daí, que em uma semana vocês vão ver a diferença que vocês vão ter no corpo de vocês. Ó, a Maria tá dizendo aqui, essa quantidade de água também conta com os chás? Não. Boa pergunta, viu, Maria? Porque isso daqui é uma coisa que todo mundo me pergunta. Chá e suco entra como meta de água? Não. Meta de água é água. Água, água, somente água, tá bom? Os outros líquidos que vocês forem tomar ao longo do dia, existem líquidos que têm excelentes propriedades. Por exemplo, os chás, né? São excelentes, têm excelentes propriedades. Mas quando eu falo meta de água, não é meta de líquidos. É água. Então, se deu lá 2,5 litros, é 2,5 litros de água. Aí depois, se vocês quiserem tomar chá, se quiserem tomar, sei lá, qualquer outra coisa, suco, tá tudo bem. Mas a meta tem que ser batida com água. Combinado? E aí, meninas? Temos perguntas? Se tiverem, agora é hora. Ai, a Sabrina, Jesus amado, fica evitando a carne vermelha. Não precisa fazer isso. Carne vermelha é uma proteína maravilhosa, altíssimo valor biológico, mas sempre opte pelos cortes mais magros. Por exemplo, o patinho, o coxão mole, são excelentes fontes são excelentes cortes, né, bovinos, que são mais magros, tá? A posta branca também é um corte mais magro, a posta vermelha, mas os melhores são patinho e coxão mole, tá? Muito bem, vamos lá. A Delma tá dizendo aqui, ó, esta quantidade de água conta com água em jejum, os 500 ml? Sim. Se você já toma 500 ml em jejum, aí são 500 ml a menos que você tem que tomar aí ao longo do dia. Então, sim, a água em jejum entra na meta de água, tá? Muito bem. Temos mais perguntas, meninas? Se tiverem, agora é hora, mandem, mas se não tiverem também tá tudo bem. Quarta-feira estarei aqui de novo com mais uma live de aquecimento aí para nossa semana. E quem não se inscreveu ainda, assim que nós finalizarmos aqui, corre lá para minha bio, clica lá no link, já se inscreve, garante o material e já começa a aplicar tudinho, tá? Maria tá me perguntando, leite é inflamatório? Esse negócio do leite também eu acho que eu falo em todas as lives. Ai, meu Deus, o pessoal tem o medo do leite, do pão, que o glúten é inflamatório, que o leite é inflamatório. A minha resposta é depende. O leite ser ou não inflamatório depende da individualidade de cada pessoa. Por quê? Para algumas pessoas sim, ele é inflamatório, para outras não. Para quais pessoas que ele é inflamatório? Para quem tem intolerância ou sensibilidade à lactose ou algum tipo de sensibilidade à caseína. Se essas pessoas consumirem um leite, sim, ficarão inflamadas. Caso contrário, não. Eu sou uma pessoa que não tem intolerância à lactose e não tenho sensibilidade à caseína. Então, quando eu consumo leite ou derivados, eu não tenho efeito colateral nenhum. Eu não sinto má digestão, eu não sinto náusea, eu não sinto estufamento. Então, para mim, o leite não é inflamatório, certo? E isso precisa tomar bastante cuidado, porque teve uma época que, bom, cada hora é uma hora, né? Cada hora as pessoas estão demonizando algum tipo de alimento específico. Ora é o leite, ora é o glúten, ora é não sei o que, entendeu? Então, aí generalizam. Porque o leite é inflamatório para todo mundo. Porque o glúten é inflamatório para todo mundo. Não. A gente sempre tem que trabalhar com a individualidade. Para algumas pessoas, sim, assim como todos os alimentos. Tem algumas pessoas, por exemplo, que não podem consumir, sei lá, tomate. Se essa pessoa comer tomate, obviamente ela vai ficar inflamada. Por quê? Porque aquele alimento não cai bem para ela, entendeu? Outra pessoa, sei lá, tem alergia, por exemplo, ao amendoim. Se essa pessoa consumir, sim, ela vai ficar inflamada. Com leite é a mesma coisa,
Se você não tem nenhum tipo de sintoma, se você não tem nenhum tipo de intolerância, alergia ou sensibilidade, não tem problema nenhum. Isso vale para leite, isso vale para glúten, tá? Muito bem. Mais alguma pergunta aí, meninas? Se não tivermos perguntinhas, não tem... E se ficar, por exemplo, mais alguma dúvida, podem me mandar lá por DM que eu respondo, tá, meninas? E quarta-feira estarei esperando vocês aqui. Quarta-feira à tarde tem mais live de aquecimento. Teremos live na quarta, teremos live na sexta. E vai ter muita live ainda até a nossa semana aí, tá? A Delma tá dizendo aqui, ó. Água em jejum posso tomar de uma vez 500 ml ou tem que ser aos poucos? Eu tomo purã. Posso tomar os 500 ml junto ou devo esperar 30 minutos? Não, quem toma o purã precisa tomar separado, porque a água, ela pode diminuir um pouquinho a eficácia da medicação, tá? Então, o ideal é que seja aos poucos. O ideal é que não seja de uma vez só, porque... falando não do Purã, tá? Para quem não sabe, Purã é um tipo de medicamento para tratamento do hipotireoidismo, tá? Esse medicamento não pode ser tomado com muito líquido, porque isso diminui a eficácia do medicamento. Então, toma com bem pouquinha água e aí depois espera ali uns 30 minutinhos, 40 minutinhos e depois toma o restante. Combinado? Agora, para quem não toma o remédio, posso tomar os 500 ml de água de uma vez? O ideal é que não seja de uma vez só, porque isso pode causar náuseas. Depende muito da pessoa. Nunca tomei água em jejum, já quero tomar 500 ml de uma vez? Não vai funcionar, porque quando você toma muita água, ainda mais de manhã, dá um pouquinho de náusea, assim, dá um pouquinho de enjoo. Então, vá tomando aos pouquinhos. Acorda, toma ali uns 2, 3 goles, espera um pouquinho, toma uns 2, 3 goles, até para isso não causar, né, um mal-estar. A Sabrina tá dizendo aqui, ó. Adoro queijo, mas a barriga estufada piorava. Aí comprei o zero lactose, o empanzinamento ficou na mesma. Aí parei com tudo. Sim, sabe por que isso acontece, Sabrina? É porque assim, ó, os produtos zero lactose não é que eles não têm a lactose. Eles têm a lactose, mas eles têm junto a enzima lactase, que é a enzima que digere. E quando a pessoa ela é muito sensível, muito intolerante, muito sensível à lactose, por mais que ela consuma esses alimentos à base de lactose, que são zero lac, ela vai ter estufamento, vai ter gases e vai ter barriga estufada. Por isso que você, mesmo comendo zero lac, sentia esse estufamento, né? Então, o ideal é que você não consuma, nesse caso, não deve consumir, ou se for consumir, opte pelos de origem vegetal. Por exemplo, o queijo vegetal, o leite vegetal, são boas opções para você substituir, tá? Mas isso acontece, viu? Já vi várias vezes isso acontecer. Muito bem, meninas. Acho que respondi todas. Vamos que vamos, então. Quero todas inscritas comigo lá na nossa semana Desinflama Mais. Essa semana vai acontecer as aulas, né? Vão acontecer nos dias 13, 15 e 17 de novembro, semana que vem, hein? E para poder assistir tem que estar inscrita. Então, ainda quem não se inscreveu, corre lá na minha bio, clica no link lá, já deixa o e-mail, clica no botãozinho de WhatsApp, não esqueçam de baixar o material, tá? Lá no material já deixei certinho o guia lá para vocês poderem imprimir e aplicar os passos para que vocês já comecem a ter os primeiros resultados até o nosso aulão, tá bom? Maria tá dizendo aqui, eu sou diabética, acho que o medicamento diário me atrapalha no emagrecimento. Não existe nenhum tipo de medicamento que atrapalhe no emagrecimento, nenhum. Existem alguns medicamentos que são medicamentos à base de corticoide, mas não tem nada a ver com diabetes, tá? Que eles fazem a pessoa ficar mais retida. Não é que ela engorda, ela retém mais líquidos, ela fica inchada, tá? Inchaço é diferente de emagrecimento, tá? O inchaço é água, é líquido. Emagrecimento é perda de gordura, tá? Então, tem alguns medicamentos que fazem isso mesmo. Eles fazem com que a pessoa fique mais inchada. Então, enquanto eles estão fazendo uso, a tendência é que a pessoa fique mais inchadinha mesmo. Agora, o de diabetes não faz isso e não existe nenhum tipo de medicamento que atrapalha, que faça engordar, que faça você ganhar gordura. Não existe, tá? O que faz isso é a alimentação. Se você está ganhando gordura, é porque você está consumindo mais calorias do que você gasta. Aí a balança, né, não
não pende para um lado, ela não fica equilibrada, ela pende mais para um lado para o outro. Ela pode pender ou para o lado de engordar ou para o lado de emagrecer. Se você gastar mais calorias do que consome, você vai emagrecer. Se você consumir mais calorias do que gasta, você vai engordar. Eu fiz 2 pulsoterapias com altas doses de corticoide. Bom, isso pode até justificar um inchaço momentâneo, mas isso também não dura, né, por muito tempo. Enquanto você está fazendo uso de medicamento, sim. Depois que você para, né, de fazer uso do medicamento, o ideal o normal é que volte, você vá desinchando e volte tudo, tá bem? É isso então, meninas. Espero vocês na quarta e espero todas lá na semana Desinflama Mais, tá bom? Garantam a inscrição de vocês e até já!